Ua Rocheda, velho. Ua Rocheda. Toda vez que eu chego aqui, essa professora de física não apaga o quadro. Pô, tá pesado demais isso aqui, ué. Me ajuda aqui, aluno. Me ajuda aqui, pô. Essa história do professor caiu como uma luva na nossa MEC aula. Hoje nós vamos falar sobre a força do contra, aquela que não deixou a mesa se movimentar. Nessa MEC aula de hoje você aprenderá o que é força de atrito, como ela se relaciona com a força normal e o quanto ela é útil em nossas vidas. Já aconteceu com você, não é mesmo? Ter que empurrar alguma coisa e não conseguir? Pois então fique ligado que hoje nós vamos aprender uma porção de coisas interessantes. Encontramos em todos os lugares uma força de resistência, vamos dizer, algo que esteja contrário ao que estamos tentando mover. Isso que estamos falando é força de atrito. Força de atrito, deixa eu ver. Tem muitos exemplos de força de atrito. Um deles, por exemplo, é colocar um parafuso numa parede, ou mesmo o ar batendo no para-brisa de um carro. O exemplo do nosso professor no início da aula também é um bom exemplo de atrito. Na linguagem da física, nós dizemos que a soma de todas as forças que atuam sobre a mesa for igual a zero. Por isso que ela não se move. Agora apresentar o diagrama de corpo livre da situação. Repare que nós temos 4 forças que atuam sobre a mesa. A primeira delas é a força de atração que a Terra faz sobre todos os corpos, o peso. Depois, nós temos a força F, que é a força que os alunos e o professor fazem sobre a mesa. Depois nós temos a normal, que é a força que sustenta a mesa sobre o chão. E aqui temos a força de atrito, que é a força que impede o corpo de se movimentar. Existe uma relação entre a força de atrito e a força normal. É possível mostrar que elas são diretamente proporcionais. Essa relação é dada pela fórmula. Vimos que se N aumenta, força de atrito também aumentará. Vamos conferir mais sobre essa força de atrito. Existem 2 forças de atrito. Vamos analisá-las melhor pelo gráfico. À medida que a força exercida pelo professor e pelos alunos vai aumentando, a força de atrito também aumenta, mas a mesa não se move. Nessa situação, chamamos o atrito de atrito estático. Quando a força que é exercida pelos alunos e pelo professor é suficiente para empurrar a mesa, a força de atrito cai um pouquinho e passa a ser constante. Nessa situação, temos o chamado atrito cinético. Bom, existem 2 tipos de Mi de atrito. O Mi estático, que é quando o objeto está parado, e o Mi cinético, que é quando o objeto está em movimento. Mas mudando um pouco de assunto, tem muita gente que acha que o atrito é algo ruim, que só serve para atrapalhar o movimento. Mas não é bem isso. Por exemplo, quando vamos andar, precisamos empurrar o chão para trás. Ou seja, sem o atrito, não conseguiríamos nos manter de pé. Oi! Muitas vezes o atrito não é problema, e sim a solução. Falando nisso, vamos dar continuidade com a resolução melhor para o problema daquele com o professor. Suponhamos que a mesa tem uma massa de 100 kg e que o coeficiente de atrito estático é igual a meio. Vamos calcular qual a força de atrito. Para isso, iremos calcular primeiramente a normal. Sabemos que a normal é igual ao peso, e o peso é igual à massa da mesa, que será de 100 kg, vezes a gravidade, que usamos 9,8. Assim, temos que a normal é igual a 980 newtons. Parabéns! Após fazermos os cálculos da normal, temos que a normal é igual a 980 newtons. Iremos jogar a normal na fórmula. Então temos que o nosso coeficiente de atrito estático é igual a 0,5 vezes a normal, que é igual a 980 newtons. Então, assim, temos que a força de atrito estático é igual a 490 newtons. Então, para que o professor conseguisse movimentar a mesa, ele teria que exercer uma força maior que 490 newtons. Vimos que a força a ser aplicada pelo professor seria grande, algo que seria muito difícil da mesa se movimentar. Mas há maneiras de driblar a força de atrito, ou diminuindo o peso, que está diretamente proporcional a essa força, ou controlar a força de atrito, que está diretamente relacionada com o coeficiente de atrito. Por exemplo, colocar papéis ou panos debaixo da mesa para ela movimentar. Até a próxima, pessoal. Tchau!